agora nosso pastor estará trazendo a palavra do Senhor. Estenda tuas mãos para o altar do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, te adoramos e te bendizemos, Senhor, porque Deus, o Senhor nos concedeu a graça de podermos estar na casa do Senhor mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Pai, muitas vezes, ó Deus, nem temos noção do que o Senhor tem feito para nos dar a graça de estarmos na Tua casa, Senhor. E aqui, ó Deus, estamos esta noite, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, daquilo que nós precisamos nesta noite, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a servirmos a Ti em sinceridade, andarmos diante do Senhor com toda a integridade, Senhor, de nossos corações, Senhor. Forja em nós o Teu caráter, Senhor, para que sejamos semelhantes ao Senhor a cada dia, ó Deus, diante de Ti, Pai. A Deus, aqui está o Teu servo, o Teu ungido, Senhor, o Teu anjo desta igreja, Senhor, que mais uma vez, Senhor, está com a oportunidade e com também a responsabilidade, Senhor, de trazer a palavra para a Tua igreja nesta noite, Senhor. Usa, ó Deus, como o Senhor sempre tem feito, Pai. Enche-o da Tua unção e de sabedoria, com graça na Tua presença mais uma vez, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Caros pais amados, amém. Saudade de vocês. Muito bom estar outra vez neste altar para compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para esta igreja tão linda, tão abençoada. E nessa noite eu gostaria de convidá-los para compartilhar comigo de um texto que está no capítulo 4 de Lucas. Gostaria que você, que trouxe a sua Bíblia, abrisse para que nós possamos compartilhar desse texto juntos. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Me ajuda aí, tá, Luiz? Tá bonito aí o som aí do teclado. Capítulo 4 de Lucas, um texto extremamente conhecido, mas vamos compartilhar algo que Deus tem colocado em nosso coração. O título desse capítulo é A Tentação de Jesus. O texto diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então levou-o a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se és
ó Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações, de sorte que apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém, graças a Deus. Queridos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que tem a ver com cada pessoa que está aqui, independente da sua idade. E creio que essa palavra vem ao nosso encontro como uma ferramenta de cura para a sua vida. E que nessa noite o Espírito de Deus ache lugar em seu coração para fazer aquilo que Ele apraz. Nessa noite eu gostaria de falar sobre identidade. Quando nós nos relacionamos com o meio no qual estamos inseridos, geralmente as pessoas que não nos conhecem, elas querem saber quem nós somos, e geralmente surgem algumas perguntas: quem é você? Não sei se alguém aqui já foi confrontado com esta pergunta: quem é você? E a gente comumente começa a responder: eu sou um empresário, eu sou um advogado, eu sou um procurador, eu sou um médico, eu sou um fisioterapeuta, eu sou... E começamos a falar sobre as nossas vocações, as nossas profissões. E muitas vezes, na maioria delas, nós nunca falamos, na verdade, sobre a nossa identidade. Nós confundimos o que nós fazemos com aquilo que nós somos. Quem é você? Quem sou eu? Essa pergunta eu faço a você nessa noite, e eu quero que você reflita sobre ela. Quem é você, Paulo? Quem é você, Charles? Quem é você, Isabela? Eu sou filha do pastor Rubens. Isso não define muita coisa. Quem é você, Francisco? Eu sou pastor lá na igreja. Não, isso não é quem você é. Isso é o seu ofício, é o que você faz, é o seu chamado. Temos dificuldades tremendas de respondermos esta pergunta. E se nós não tivermos uma resposta concreta para esta pergunta, deixa eu falar uma coisa para vocês: nós teremos uma vida complicada, muito complicada. Então o propósito de Deus nessa noite é chegar, vir ao seu encontro e descomplicar a sua vida. É trazer cura para você, trazer uma identidade, para que você possa sair daqui consciente de quem você é e do que vem a seguir quando você consegue descobrir a sua identidade. Quem nós somos, queridos? Nós poderíamos definir um pouco
dizendo que nós somos, ou eu sou, você é, o fruto de um processo de formação. Obrigado, Paulo. Sabe, alguém definiu dentro da sociologia que você, eu, que nós somos, observem bem essa expressão, nós somos o produto do meio. Do meio que você interage, das pessoas com as quais você convive, do contexto social no qual você está inserido. A sociologia, ela vai dizer que você é um produto disso. Um dos elementos mais, eu diria, talvez, não um dos mais, mas o mais importante neste processo de formação de quem nós somos, nós precisamos falar sobre a nossa paternidade. Esse é o fator preponderante, essencial na concepção daquilo que você se entende por ser humano. No instante que você nasce, ou até antes disso, no processo já no ventre, a sua identidade começa a ser formada. E dependendo da relação que você tiver com o seu pai, com os seus pais, pai, mãe, a sua identidade, ela já vai começar a ser formada, boa ou má, positiva ou negativamente falando. A família que você interage com ela, que são os primeiros relacionamentos que você constrói, já vão começando a definir quem você é. A escola, depois as creches que você vai frequentar ou frequentou, são relacionamentos de fora, mas vão, sabe, num processo de interação, vão construindo, vão consolidando este ser que aí está, que você, quando olha no espelho, diz assim: eu sou este produto aqui. Às vezes você não gosta do produto acabado, você não gosta do que vê. Geralmente nós não gostamos do que vemos. Temos dificuldade de nos olharmos no espelho e gostarmos daquilo que nós contemplamos. Geralmente a gente queria ser uma coisa diferente daquilo que a gente é. Por que eu estou falando nessa noite sobre identidade, queridos? Quando nós não temos uma identidade formada, que nos define quem nós somos, nós teremos problemas em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ter problemas nos nossos relacionamentos, nós vamos ter problemas no nosso casamento, nós vamos ter problemas na igreja, nós vamos ter problemas no trabalho. Onde nós estivermos, a probabilidade de termos problemas é
é imensa. Porque nós muitas vezes vivemos a crise de uma identidade. Deixe-me falar uma coisa para vocês. Sabe qual é a principal, número 1, se colocar em ordem cronológica? Sabe qual é a tentação número 1 do diabo em relação a você? Ele vai atacar você na sua identidade. Se ele conseguir comprometer a sua identidade, pode ter certeza que você vai simplesmente reproduzir. Ele pode largar você e nunca mais chegar e tentar você. Você vai operar, você vai ser um fruto operante dessa primeira e principal artimanha do diabo contra a sua vida. Ele não precisará fazer muita coisa. Quando nós lemos a história que eu acabei de ler para vocês, é impressionante que o ataque frontal, direto de Satanás para com Jesus, o ataque dele direto, frontal, foi acerca da sua identidade. Aonde Jesus foi mais tentado? Na sua identidade. Quem você é. Depois de 40 dias orando e jejuando, a Bíblia diz que Satanás ele vem até onde Jesus está. E essa história começa assim, essa história de tentação. Depois que Jesus tinha sido revelado ao mundo por João Batista, e João Batista apresenta Jesus de uma forma esplendorosa, e acontecem visões dos céus, e João, ele começa a dizer: olha, esse aí que está diante de nós, esse aí eu não sou digno de abaixando-me desatar as suas sandálias. Não tenho dignidade para isso, porque aquele que me enviou para batizar, este aí, ele me disse, João Batista falando assim, sobre aquele que você vir descer, o Espírito Santo em forma de uma pomba. João, este é o meu filho amado. E João disse: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Então este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos aqueles que estavam ouvindo começaram a tentar entender o que João estava falando. No momento do seu batismo, mas enquanto há visões sendo manifestas, existe uma voz, presta atenção, uma voz que vem dos céus, rasgam o silêncio. E aquela voz diz assim: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. O que está acontecendo neste processo em que Jesus está para iniciar o seu ministério?
está sendo construído aqui uma identidade. Deus afirma para João e afirma para o próprio Jesus, dizendo: você é o meu filho amado. Quando Jesus ele parte para esta tentação, depois de 40 dias, que se dá logo após o batismo, a Bíblia diz que vem Satanás, e onde ele vai atuar, ele diz para Jesus: se tu és, está falando de identidade, o que você é. Se você é, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães e come. O que Satanás tentou fazer com Jesus? Trabalhar no sentido de desconstruir, de gerar dúvida no coração de Jesus quanto à sua identidade. Satanás, ele é um guerreiro milenar, queridos. Ele me conhece, ele nos conhece melhor, muito melhor do que nós mesmos. Se você acha que se conhece, não tanto quanto o Satanás conhece você. Ele já lutou durante esses milênios com muitos iguais a nós. Então ele sabe, ele nos conhece pelo nosso olhar, pelo nosso agir. A gente não precisa nem falar, ele sabe, ele nos conhece. Ele não é onisciente, porque isso é peculiaridade do nosso Pai Celestial. Ele nos conhece, ele nos sonda e nos conhece. Mas o diabo, ele vai até certo ponto, e ele sabe que se ele destruir a nossa identidade, ele não precisa fazer mais nada. Porque quando ele destrói a nossa identidade, ele destrói o propósito para o qual nós fomos chamados. Uma identidade destruída é um propósito arruinado. Se eu perguntar hoje para você, qual o propósito pelo qual você está aqui? Qual o propósito pelo qual você nasceu? Eu sei que nem todos vão dizer assim: pastor, eu tenho convicção de que eu nasci para realizar este propósito dentro do plano perfeito de Deus. Poucos têm a noção do propósito para o qual foram criados. E se você não tem a noção do seu propósito, é porque na sua identidade você foi atingido. Você foi capturado em algum momento, e a sua identidade, ela foi detonada, e o propósito para o qual você nasceu está comprometido. Quando Satanás ele apresenta para Jesus a proposta de, na verdade, destruir a sua identidade, ele já lhe dá um plano alternativo. Ele já apresenta reinos da terra, propostas como: todos os reinos da terra serão teus. Se você dobrar os seus joelhos aí e fizer uma reza para mim, só um pouquinho, só uma oraçãozinha, só uma negociação rápida aqui, e tudo será seu. Quando nós não temos convicção da nossa identidade, nós não temos também certeza dos propósitos de Deus em nossas vidas.
Sabe o que acontece quando nós não temos noção do propósito de Deus em nossas vidas? Nós começamos a fazer negociatas com Satanás. E aquilo que Deus preparou para você desde o dia que você nasceu, passará juntamente com você. Quando temos, ou quando somos atingidos na nossa identidade, passou isso, acontece com nós que somos crentes, claro. Deixa eu ler um pouco da história de um homem que ele viveu isso que eu estou falando para vocês. Esse homem, ele viveu num tempo difícil. E muitos de nós aqui vivemos tempos difíceis, nascemos em tempos difíceis, crescemos no meio de pessoas difíceis, de famílias das quais muitos de nós não nos orgulhamos. Eu não sei você, mas eu nasci numa família extremamente pobre. E era um tempo difícil. Meu pai, por mais que trabalhasse duro na roça, sempre foi um trabalhador exímio. Mas as condições de quem trabalha na roça, principalmente naquela época, eram muito difíceis. E nós morávamos numa casa de sapé ou de estuque, aquelas varinhas trançadas assim, onde jogava-se o barro, se cobria com palhas, e muitas das vezes se tornavam esconderijos de cobras, que ficavam espreitando lá de cima, olhando para a cara daquele que estava nascendo, dentre os quais eu estava lá, sendo observado atentamente pela serpente que povoava a nossa casa. Aquele chão batido, solado, uma origem extremamente simples. Sonhos, como sonhar, gente? Como sonhar dentro de uma casa de estuque? Quando sonhar quando não se há salário? Como sonhar quando se não há comida suficiente? Onde os nossos pais trabalhavam o ano inteiro para no final de um ano receber a parte que lhes cabia, porque se trabalhava dessa forma e sobrevivia pelas grandes misericórdias de Deus. Sabe, situações em que impera a escassez, onde imperam as dificuldades, onde as circunstâncias, elas são extremamente desfavoráveis. Isso entra dentro da gente e tenta consolidar a nossa identidade e definir quem nós somos. Mas deixe-me falar uma coisa para você. No dia que você nasceu, ou antes desse dia, Deus já olhou, já sabia e já tinha um propósito para a sua vida. E as circunstâncias, elas são apenas instrumentos para forjar o seu caráter, para amadurecer o tipo de homem ou tipo de mulher que Deus precisa usar na presença dele. Não são as circunstâncias que definem o seu caráter. A sociologia diz que o homem é um produto do meio, mas eu digo mais. Não existe determinismo. Eu quero dizer que não são as circunstâncias que nos definem.
Elas podem nos forjar e pode até nos empurrar para uma direção, mas existe alguém que pode definir e que tem a nossa identidade em suas mãos, e que só Ele pode dizer quem você é e aonde você precisa operar. Eu falo de um homem que vivia um tempo de profunda dificuldade, onde as trevas se estabeleceram sobre o seu povo, onde a esperança não fazia parte do seu tempo, onde o seu povo estava destinado à escravidão. E Deus vai até este homem, descendente de sacerdotes, e disse para ele assim, no capítulo 1 de Jeremias, verso 4, Jeremias diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Esse camarada nem existia, queridos, não tinha sido nem fecundado, o espermatozoide não tinha feito o processo, o percurso, não tinha chegado ao óvulo da mãe dele. E Deus diz: antes da sua fecundação, você já era um profeta na minha presença. Eu já tinha um plano definido. O que você é não é fruto do seu tempo, não é fruto das circunstâncias, do que o seu povo, do que a sua nação está enfrentando. A sua identidade está comigo. Você é um profeta, e eu já te dei as nações por profeta. Então lhe disse eu: olha só, isso ele vai expressar, é isso que nós fazemos quando temos uma identidade deformada pelas circunstâncias. Então lhe disse, ele disse, eu disse para Deus assim: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Sabe o fato dele dizer assim, eu não sei falar, ele já estava falando, queridos. Porque ele disse, eu disse ao Senhor, eu não sei falar. Como é que ele disse que não sabia falar, se ele estava falando? Porque a sua identidade estava comprometida. Quando você tem uma identidade deformada, que ela não está alinhada com o propósito para o qual você nasceu, você vai ter uma visão medíocre acerca de você mesmo. Você vai olhar para você e você vai dizer, eu não sou ninguém. Tipo como Jeremias, eu sou uma criança. Ele não estava sendo humilde aqui, queridos. Ele estava dizendo assim, eu tenho problemas na minha identidade, eu tenho complexos de inferioridade, eu estou abaixo das responsabilidades do meu sacerdócio, do que o Senhor pode esperar de mim para esse tempo. Um tempo de devastação, um tempo em que o povo está corrompido, é um tempo de fragilidade espiritual, um tempo de corrupção espiritual. Eu não estou capacitado, eu não tenho condições de ser o homem do meu tempo. Eu sou uma criança, Deus. Eu acho lindo porque Deus começa a reconstruir a identidade deste homem. E ele diz assim, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. E no verso 8, ele praticamente desvenda o coração de Jeremias, e ele diz,
Não tenha medo, rapaz. Não temas diante deles. O que fazia Jeremias se sentir como uma criança, como alguém que não tinha falar? Medo. Medo do seu tempo, medo dos seus desafios. Mas Deus diz: não temas. Sabe por quê, Jeremias? Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Depois ele me tocou, estendeu a sua mão, tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Quando você entende o seu chamado, queridos, o propósito para o qual você nasceu, essa história de que eu não posso, que eu sou coitado, que eu sou feio, que eu sou branco, que eu sou negro, que eu sou isso, tudo isso perde o seu valor. Você vai começar a operar em uma outra dimensão. Você vai ser agente de Deus na terra. Não é o que você tem, não é se você é inteligente, não é se você é isso ou aquilo, é o que Deus te chamou à existência para ser. E Ele sabe, só Ele sabe o porquê você nasceu nesse tempo. E Ele disse: Jeremias, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. O chamado desse homem transcendia em muito a sua maneira de pensar acerca de si mesmo. Deixa-me te falar algo. Você jamais fará algo grandioso, significativo, se você não tiver uma identidade restaurada. Você jamais vai se compreender. O que Deus busca hoje para você, nessa noite, é curar você, é curar a sua identidade. Você não vai mais ficar perguntando para os outros: o que você acha que eu sou? Você me acha inteligente? Você me acha crente? Você me acha espiritual? Você acha que eu fui chamado? Ninguém tem que achar nada, ninguém perdeu nada. Essa convicção, ela só pode vir de Deus para o seu coração. Só Deus sabe o propósito para o qual você nasceu. Isso tem que vir de Deus para você. Depois deste momento que Deus tem com Jeremias, ele diz assim, eu acho lindo: veio ainda a palavra do Senhor, isso em continuidade, dizendo: que vês tu, Jeremias? Aí ele diz assim: eu respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem. Agora você está vendo direito, rapaz. Agora sua visão está alinhada à minha visão. Agora você está vendo bem. E como você está bem, saiba de uma coisa: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. O que eu falei acerca de você, Jeremias, agora vai começar a acontecer. Você está sendo levantado hoje como profeta de Deus nesta terra. Deus levanta aquele homem, ele se torna um dos maiores profetas do seu tempo, da sua geração. E o que ele fala, Deus assina embaixo e cumpre cada palavra profética que sai da boca daquele homem. O que você pode fazer neste seu tempo, você não precisa de ajuda.
de jeitinho, de manobras, de ninguém. Você precisa se converter ao Deus que você serve e olhar para Ele e dizer: Senhor, eu não quero mais ser uma criança. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não quero ser mais dominado pelos meus medos, frutos do ambiente que eu nasci, do ambiente que eu cresci. Eu quero ser o fruto dos teus sonhos, aqueles que antes que eu nascesse, o Senhor já tinha tudo escrito acerca de mim, capturando o coração e os propósitos de Deus para a sua vida. Você vai fazer diferença no seu tempo e na sua geração. Do contrário, você vai dar desculpas, você vai transferir responsabilidades, e você vai culpar seus pais, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, sua igreja, seu ministério, porque você não está alavancando, você não está fluindo. Visão de criança. Deus quer restaurar em você uma visão de profeta nessa noite e dizer que as circunstâncias não, elas não te definem. Quem te define é Deus. Isto é restauração de identidade. E eu te falo uma coisa: aquilo que Deus tem acerca de você não vai ser o diabo que vai destruir, não vai ser o diabo que vai matar. A única pessoa que pode matar os planos ou frustrar os planos de Deus em sua vida é você mesmo, se você não acreditar nos sonhos de Deus para a sua vida. Quando eu ainda era criança, queridos, nem lembro disso, meus pais lembram, e eu vejo os planos de Deus como eles são perfeitos. Minha mãe tinha alguns, tinha mais 2 antes de mim, e não sei porque naquele dia ela descuidou e eu saí de dentro da casa e fui andar não sei para onde, nem fazer o que. Na roça tudo é igual, para onde você olhar é mato. E naquele dia, pela manhã, eu saí da minha casa e de repente encontrei lá a gente chama de barreiro. É um lugar onde se tem águas que alimentam às vezes as famílias. E eu me engracei, eu sempre gostei muito de água, até hoje eu gosto muito de água. Mas eu olhei para aquela água, não sei se eu olhei para a água, me achei lindo ali. Me vi naquela água cristalina, brincadeira, lá é água barrenta mesmo. E eu sei que mesmo naquela tenra idade eu parti para dentro e afundei. Eu entrei, mas não tinha forças para sair, nem sabia, nem lembrava. E ali estava o fim de um sonho. Tudo conspirava para a minha morte. Mas Deus, quando tem um plano na vida de alguém, queridos, não são as circunstâncias que vão nos matar. Ele diz: quando você entrar nas águas, passar por elas, elas não vão te afogar, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te digo: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu estendo a minha mão e te ajudo. E quando eu caí naquelas águas, eu também não sei porquê, uma pessoa foi em direção àquelas águas,
não sei fazer o que, mas ela chegou ali, e quando ela chegou ali, ela viu que tinha uma criança afogando ali. E ela estendeu suas mãos e me resgatou da morte. Por quê? Mais 2, 3 minutos eu estaria morto. Mas quando Deus tem um plano na vida de alguém, queridos, eu digo que Deus naquele momento, Ele estava me vendo como profeta. Ele estava me vendo como alguém que influenciaria a sua geração no seu tempo. E não seriam as águas que haveriam de me matar, não seriam as circunstâncias adversas, não seria a fome, não seria a pobreza, não seria a escassez. Você tem um pai. Deus quer que você saiba disso. E esse pai, ele te ama, ele cuida de você. E ele vai estar com você. E tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que conspirou para destruir a sua identidade, Ele diz assim para você: meu filho, acredite, eu sou onipresente. Eu estava lá naquele dia, eu estava lá naquela hora, eu me lembro de cada detalhe que aconteceu com você. Mas se eu permitir que você passasse por onde você passou, mesmo sendo onipotente, podendo te livrar daquela situação, se eu não livrei, é porque eu tinha um propósito maior acerca disso. Por isso entenda, como diz a palavra em Romanos 8:28, pelo que Paulo diz: eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por Ele, independente do que for que tenha acontecido, do que seja que tenha acontecido com você, que tenha conspirado contra você. Deus estava lá e hoje Ele vem ao seu encontro para dizer: eu trago restauração à sua identidade e faço você um campeão, muito mais do que um vencedor.